Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos começando aqui a primeira aula da escola dominical, do segundo trimestre de 2016. E essa lição, essa revista, ela vai tratar do assunto muito importante, que é o assunto que trata da graça, da salvação, e vai ser baseado na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Romanos. Então, assim, a ideia é estudar o livro de Romanos e extrair o máximo que a gente puder extrair, entender por completo do que se trata, entender o livro de Romanos como um todo e, claro, aplicar na nossa vida. Então, a gente vai ver aqui temas complexos, muitas vezes assim, até complicados, sobre eleição, predestinação. A carta de Paulo aos Romanos trata desses assuntos, mas fala da salvação também de uma forma simples, não também de uma forma complicada, mas também de uma forma simples, e trata de temas muito importantes para a nossa vida, e a gente tem muito a aprender. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, foi o primeiro assim, tratado teológico escrito, e assim, Paulo ele foi muito usado por Deus ao escrever essa carta. É teologia pura. Então, aquele irmão que não gosta de teologia, pode falar com ele que ele não deve ler Romanos, porque Romanos é teologia pura. Então, a teologia é o estudo de Deus, das coisas relacionadas a Deus. Então, assim, a gente não pode ignorar a teologia. A teologia ela é necessária, o estudo da palavra é necessário. Então, para entender Romanos, a gente precisa fazer um estudo sistemático, ou seja, organizar, dividir em tópicos e estudar parte a parte para entender como um todo, e é o que a gente vai fazer nesse trimestre. Essa lição ela está sendo comentada, o comentarista é o pastor José Gonçalves, lá do Piauí, graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, em filosofia pela Universidade Federal do Piauí, já ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí, e é comentarista da CPAD e autor de vários livros. Então ele já comenta há muitos anos, é um teólogo bem conceituado no meio assembleiano, é autor de vários livros e tem uma clareza muito grande. Ele consegue passar bem o assunto para a gente, de forma que a gente possa entender. Então acredito que seremos bastante edificados com o ensino do pastor José Gonçalves. Então tem alguns vídeos dele na internet, você pode pesquisar, ouvir ele pregando, ensinando, até mesmo comentando a revista. Então é recomendado você aí procurar mais assuntos sobre o pastor José Gonçalves. Bem, nessa lição, é a lição número 1, nós vamos falar da epístola aos Romanos como um todo. Então é uma introdução ao assunto que a gente vai tratar durante todo o trimestre. Então, nessa primeira lição, nós temos um objetivo geral, que é apresentar uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, ressaltando a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Esse é um objetivo bem geral mesmo. A gente vai ter que ver aí essa situação espiritual do homem depois que ele caiu, depois que ele pecou. E alguns objetivos específicos que a gente vai conhecer o autor, quem escreveu essa carta, o local que ela foi escrita, a data que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, os destinatários, a igreja de Roma era uma igreja com muitos judeus ou com muitos gentios, como que era a igreja de Roma. A gente vai ver isso aí. Um outro objetivo específico é mostrar de forma literária o conteúdo, o propósito dessa epístola. Então a gente vai ter que ver a literatura, qual é o conteúdo que tem e qual é o propósito de forma bem detalhada. E explicar o valor espiritual. Então a gente vê não só a literatura, o estilo no qual ela foi escrita, mas também o valor espiritual que essa carta vai passar para a gente e se ela vai de fato causar alguma mudança na nossa vida. Então a gente vai ver tudo isso. O texto áureo, vamos começar aqui pelo texto áureo. O texto áureo
diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. É um versículo bem conhecido que sintetiza bastante o que a carta em si trata. Verdade prática. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a salvação e comunhão. Então isso aqui é um resumo do que a gente vai ver nessa lição, né? Que sem a graça de Deus é impossível alguém se salvar, porque o nosso esforço para nos salvar não vai levar a lugar nenhum. E isso é importante porque hoje em dia nas nossas igrejas a gente está vendo aí muitas mensagens que focam no homem, que foca no esforço, que foca nas obras, né, para a gente alcançar algum mérito diante de Deus. E se nós formos observar, não tem como alguém ser salvo pelas obras, porque a própria Bíblia diz isso, e principalmente a Epístola de Paulo, né, aos Romanos. A gente vai ver que Paulo deixa bem claro aqui que não é o seu esforço, não é, né, as suas obras, é a graça. É somente pela graça, que a palavra graça significa favor não merecido. A gente vai explorar isso de forma bem detalhada mais na frente. A gente não precisa querer entender tudo agora, né? Vai surgir algumas dúvidas, mas o objetivo da verdade prática é causar interesse no restante do assunto que vai ser tratado. Então aqui a gente vai falar de graça, vai falar das obras, vai falar da fé, como alcançar a salvação. Agora eu vou fazer a leitura, né? A leitura se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Então, essa leitura bíblica em classe, eu vou fazer ela aqui. Se você já leu várias vezes aí, fala, não, já li, eu não quero ouvir essa parte, você pode pular o vídeo aí mais para frente, mas não, eu recomendo você acompanhar essa leitura, porque a gente tem que ler e reler um texto várias vezes até ele ficar fixo na nossa mente. Então, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, e em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto, para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos agora entrar na introdução da revista. A gente tem aqui a introdução, que vai falar um pouco do que a gente vai ver na frente, né? Então, assim, a ideia, né, é que nesse trimestre a gente vai estudar Romanos, né, a epístola de Paulo aos Romanos como um todo, e, assim, tenho certeza que você vai mudar a sua vida.
né, esse estudo sistemático da Epístola de Paulo aos Romanos pode sim, de fato, mudar a nossa vida, se a gente entender essa lição. Então, assim, eu recomendo fortemente, se você é professor da escola dominical, né, se dedique mais, compre livros, leia mais, procure ler a carta de Paulo aos Romanos. Você vai levar cerca de 45 minutos para ler essa carta. Então não fique lendo pedaços, leia por completo, leia toda de uma vez só. 45 minutos não é nada do seu dia. Então leia, releia, leia em várias versões diferentes para entender e passar esse conteúdo. Se você é aluno, né, não falte à escola dominical, assista vídeos, leia também, vá à escola dominical, porque o tanto que tu estudar essa carta ainda é pouco, né? E o resultado desse estudo vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. De fato, vai transformar a sua vida. A gente vai falar no final de algumas pessoas, né, que foram transformadas, alguns crentes aí famosos, né, pregadores, teólogos famosos que foram transformados porque estava lendo Romanos. Então, assim, você vai ler e vai mudar, você participe, né, eu recomendo fortemente. Por quê? O que a gente vai entender aqui? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios, ou seja, dois povos distintos, mas que no final das contas, todos dois precisam de Jesus, precisam do Evangelho. Então é o poder de Deus, né? Outra coisa que a gente vai entender é que o homem está perdido nas trevas do pecado. O homem está morto em seus delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Também escrito por Paulo. Então, assim, o homem está morto, ele está perdido no pecado. E a gente vai ver também que a graça de Deus pode nos justificar, fazer voltar à comunhão com Ele. Então, como o homem está perdido nas trevas do pecado, ele está numa situação que não tem comunhão com Deus. O homem não tem comunhão, né? Ele perdeu essa comunhão por causa do pecado. E somente, né, a graça de Deus. Nós só seremos justos pela graça de Deus. Não tem outra maneira. Então isso a gente vai ver. Outra coisa que a gente vai aprender nessa lição é a natureza adâmica, né, que domina o homem é destronada pela fé em Cristo. Por quê? O que quer dizer essa natureza? A natureza pecaminosa. Adão pecou e levou a humanidade inteira com ele. Então todo mundo que nasceu depois de Adão nasceu com a semente do pecado. Nasceu ali com aquela descendência do pecado. Vai passando de geração em geração e todos nós temos, né, uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela não acaba quando o homem se converte a Cristo. Ela simplesmente perde o seu domínio. No capítulo 6, né, da Epístola de Romanos, a gente vai ver que lá, o capítulo 6 inteiro, Paulo vai defender a ideia de que o pecado agora, ele não tem mais domínio sobre nós. Quem crê em Cristo como Salvador está livre, liberto do domínio do pecado. Não significa que ele não vai pecar. Ele vai pecar, ele continua pecando, mas ele não vai viver na prática do pecado. Ele não vai viver, quando eu falo continua pecando, não é que ele vai ficar pecando o tempo todo. Não, o homem tem que, né, quando ele crê em Cristo, ele tem que abandonar o pecado de vez. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sempre vai deslizar aqui e acolá, porque nós ainda temos essa natureza, mas de fato não domina mais a gente. Acabou, foi destronada. Agora, né, é a fé em Cristo que vai, né, reinar, ou seja, nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos de Cristo. Outra coisa que a gente vai aprender é que é possível viver uma novidade de vida através do poder do Espírito Santo. Ou seja, aquela vida antiga no pecado, ela é apagada, ela é esquecida e a gente vai viver uma nova vida. A gente vai ver, né, que hoje o Evangelho muitas pessoas acabam pregando e aceitando um Evangelho meia boca, um Evangelho que você pode estar na igreja, mas continuar com aqueles maus costumes, com aqueles pecadinhos ali que não tem problema, ou seja, não vive uma vida transformada, não vive uma novidade de vida. E o verdadeiro Evangelho é para viver uma novidade de vida, e essa novidade de vida é através do Espírito Santo. Não, outra coisa, continuando aí, né, assim, vale lembrar que esses temas serão explorados mais detalhadamente lá na frente. Então, assim, essa carta ela é um chamado à liberdade cristã. Por quê? Porque os judeus, eles ficavam presos à lei, tinha que seguir a lei, tinha que
guardar todos os mandamentos, era uma coisa assim que era uma prisão, né? E a carta, ela mostra que através da fé em Cristo nós somos libertos dessa prisão, do pecado, da lei, e passamos a viver a liberdade cristã em Cristo, pela fé, pela graça. Então nós somos livres. É claro que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Agora eu posso pecar. Não, é diferente. É liberdade porque você foi liberto do pecado, você foi liberto da lei, e agora você vive pela graça em Cristo Jesus. Pela graça de Cristo Jesus, né? Corrigindo. Agora a gente vai para o primeiro ponto, que a gente vai falar do autor, do local e da data e os destinatários. A gente vai detalhar um pouco cada um desses aqui. É importante para entender o contexto da carta, né? Quem foi que escreveu a carta de Paulo? Eu já estava falando, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita por Paulo, né? Por que é importante falar disso? Porque há alguns teólogos não convertidos, né, que não são crentes, até teólogos ateus existe, a gente sabe que existe, e eles defendem que Paulo não foi o autor, que na verdade teve uma manipulação, outra pessoa, ou seja, tem todo tipo de teoria aí, né? Eu não vou entrar em detalhes nessas teorias, porque até mesmo não nos interessa. O que nos interessa é os autores, né, os estudiosos cristãos, teólogos cristãos, eles investigaram, estudaram, foram a fundo e viram que não há dúvida, foi Paulo que escreveu, é o estilo de Paulo, né, a escrita toda é o estilo de Paulo. A gente vê esses ensinamentos de forma bem resumida em Gálatas, por exemplo, que é uma outra carta escrita por Paulo, e trechos dos ensinamentos de Romanos a gente vê em Efésios, Colossenses, Filipenses, enfim, dá para perceber que ali é Paulo que está escrevendo. Então é comprovado, né? Há uma minoria lá que é do contra, que diz que não é Paulo, mas de fato a grande maioria reconhece Paulo como o escritor dessa epístola, né? Ele escreve com a ajuda de um amanuense que chamava Tércio, né? Tércio, ele ajudou Paulo a escrever. Ajudou em que sentido? Né? Ele era alguém que o amanuense é alguém que escreve enquanto o outro faz o ditado. Então Paulo provavelmente sentava, deitava e ficava falando, né? Escreve aí, Tércio, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, né, para pregar o evangelho e tal, e aí vai ditando e Tércio vai escrevendo. E isso ajuda, é comum isso na época, né? Então, e alguns até dizem que Tércio fez algumas modificações, mas isso não é comprovado. Então foi Paulo que escreveu de fato. Paulo não pegou lá na caneta, mas todas as palavras que foram escritas nessa carta saíram da boca de Paulo e, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Local e data, né? Onde essa carta foi escrita? Ele escreveu, né, provavelmente entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Se a gente vê aí que Jesus morreu lá por volta do ano 30, 33, né, tem que ver aí mais ou menos quando Cristo morreu. Ele escreveu no ano 56, então ele escreveu cerca de 20 e poucos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi levado para o céu. Então a igreja já estava em processo de expansão, né, e enfim, alguns dizem que Paulo escreveu no ano 55, mas isso aí é o de menos, 55, 56, 57, a gente não precisa se prender a esses detalhes, mas sabe mais ou menos quando essa carta foi escrita. Ele escreveu lá da cidade de Corinto, né, uma cidade onde ele passou 3 meses, ele estava fazendo uma viagem. Em Corinto ele passou 3 meses, era inverno lá em Corinto, então aquela região é uma região que neva no inverno, lá é muito frio. E então Paulo, com certeza, ele aproveitou aquele momento de inverno, que todo mundo fica em casa, aquela coisa mais tranquila, e ele aproveitou para escrever, tanto que essa carta é uma das mais bem estruturadas. Dá para perceber que ela não foi escrita assim nas carreiras, não foi escrita a carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, foi escrita um pouco assim nas carreiras. A gente percebe que Paulo vai jogando as ideias uma atrás da outra. Se a gente não prestar atenção, a gente fica perdido.
lá em Gálatas. Mas aqui em Romanos não, Romanos ele pega e detalha mesmo, tudo certinho, organizado, dividido, foi bem pensado, cada palavra foi bem pensada, sabe, não foi algo assim aleatório, né? Vale ressaltar que quando a gente fala que é inspirado pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo se aposta da pessoa e ela fica lá dominada pelo Espírito. Não, Paulo ele pensava, ele refletia nas palavras e escrevia, mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele que guiava tudo que ele escrevia. Então foi assim que foi escrita essa carta. Os destinatários. Agora a gente vai falar aqui dos destinatários. Então, é claro, né, essa carta ela foi escrita à igreja de Roma. Tá, tudo bem, a gente vê isso aí logo lá na frente, capítulo 1, versículo 7, né, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Paulo escreveu para a igreja de Roma. A gente não tem dúvida disso, tá lá na sua introdução, né? Mas qual era a composição da igreja? A igreja ela era composta por judeus ou por gentios, né? Alguns dizem que a igreja de Roma era exclusivamente de judeus, outros dizem que era exclusivamente de gentios. Então vamos ver aqui algumas passagens, né? Por exemplo, esse versículo aqui do capítulo 1, versículo 5, né? Ele diz que é apóstolo dos gentios, entre os quais sois também, né? Ou seja, ele fala, né, diretamente a palavra, né, gentil, né, que ele é apóstolo dos gentios e que eles lá da igreja são gentios também. A gente vê isso aqui no versículo, né, do capítulo 1, versículos 5 e 6. Né? Então, em outro lugar da carta, Paulo sempre escreve aos não-judeus acerca do seu povo judeus. Então, assim, ele fala para o povo que não é judeu acerca dos judeus. Então dá para perceber que a maioria, não é que não tinha judeu lá, tinha judeu, mas a grande maioria era gentil, né? Eram gentios que estavam lá. Por exemplo, capítulo 9, versículo 3 fala assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, ele se refere aos judeus como um outro povo, ele é diferente daquele povo que ele está escrevendo. Então dá para perceber em muitas passagens que a igreja era composta quase que exclusivamente por gentios. Vamos ver agora a forma literária, o conteúdo e o propósito dessa carta ou dessa epístola. Eu estou falando carta e epístola, que fique bem claro, né, que tanto faz um ou outro. É que a epístola é algo para um grupo. Quando Paulo escreve para uma igreja, por exemplo, é um grupo, é uma epístola. Se ele escrevesse para uma pessoa diretamente, seria uma carta. Mas isso não influencia muito. A gente pode falar carta aos romanos, ou epístola aos romanos, tanto faz. Forma literária. Então vamos ver aqui qual é a forma literária dessa epístola aos romanos. A epístola de Paulo aos romanos segue o modelo de outros documentos do primeiro século, ou seja, ele segue um padrão daquela época. Tinha uma saudação, uma oração e o conteúdo da carta. Então ele sempre faz isso, é um padrão que ele seguiu, né, em todas as suas cartas, Pedro, João, os escritores do Novo Testamento e até mesmo escritores que não eram, né, crentes que escreviam cartas, eles tinham essa mesma estrutura, uma estrutura assim, não mesma, mas parecida, era um padrão da época. Na época existia uma forma literária que é o diálogo. Então as coisas eram escritas, né, com um diálogo. Os escritores imaginavam duas pessoas e essas duas pessoas ficavam dialogando acerca de um tema, né? Eu já vi isso em alguns textos, eu lendo alguns textos antigos dos filósofos gregos, dos físicos da época, matemáticos. Eles tinham essa forma literária de fazer um diálogo. Mas, assim, Paulo ele não usa necessariamente o diálogo, né? Ou seja, no livro do Brodus Halley, ele afirma que, né, uma introdução ao Novo Testamento dele, ele afirma assim, que dificilmente
esse modelo aí, né, essa forma literária se ajusta ao modelo paulino. De vez em quando a gente vê Paulo, ele faz algumas indagações como se tivesse alguém ali, né, com ele, e duvidando e fazendo perguntas, mas de fato isso não se caracteriza como um diálogo, né? A gente chama que ele fez o uso da diatribes, ou seja, uma exposição crítica a respeito de um assunto. Ele escolheu um assunto que é a respeito da graça de Deus e fez uma exposição crítica onde ele faz essas perguntas retóricas no texto que você pode perceber. Conteúdo. O conteúdo a gente vai ver agora assim, como se divide essa carta, né? Ela vai se dividir em vários pedaços. Ela vai se dividir em vários, assim, uma estrutura organizada de forma sistemática, né? Então a gente vai ver um esboço aqui. Então, primeiro, né, os assuntos tratados. Ele fala da pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça de Deus. Então, são assuntos bem específicos. Ele trata de forma direta. Ele mostra que o homem é pecador, mostra que Deus quer salvar o homem e que essa salvação acontece pela fé, somente pela fé. Então vamos lá. Introdução. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, ele faz um pouco, né? Ele faz a introdução da carta. Ele faz uma saudação, dá ação de graça, dá graças a Deus, né? Descreve o tema que é a justiça de Deus. Foi a nossa leitura bíblica em classe. Se você voltar lá na leitura bíblica e refazer aquela leitura, você vai perceber, né, que ele faz uma saudação e tal, depois ele diz que dá, né, graças a Deus por isso, por aquilo, eu estou orando por vocês, ele faz uma oração e ele fala do tema, né? Logo no versículo 17 ele já fala logo, olha, o justo viverá pela fé, né? Ele já começa, né, falando logo, fazendo uma citação lá de Abacuque, que é o objetivo, né, falar da fé. Depois ele entra, né, ali do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, ele fala da necessidade da justiça de Deus. Ele mostra que todos estão debaixo do pecado, tanto judeus como gentios. Então, assim, nessa parte aqui da carta, você vai ver o seguinte, que ele fala que todos pecaram. Ele começa lá que a humanidade não adorou a Deus, não deu glória a Deus, mesmo Deus se manifestando através da natureza, eles preferiram adorar a criatura do que o Criador, e eles mostram que todos pecaram. Depois ele vai para os judeus, né? Depois ele fala com aquela pessoa que não vive naquela devassidão, mas também não é religioso, é aquele cara bonzinho, né, o cara bacana, o cara que trata todo mundo bem. Se você vê lá no começo do capítulo 2, Paulo fala, tu também está condenado. Ou seja, está todo mundo condenado, né? Não interessa se tu é judeu, se tu é gentil, se tu é um cara bacana, se tu é um cara legal, está condenado. Por quê? Por que está condenado? Porque Deus, ele se manifestou através da natureza. E as pessoas não enxergaram Deus. Eles não adoraram a Deus. Eles não buscaram a Deus. Mesmo Deus estando ali se revelando. E aí quando chega ali em capítulo 3, versículo 10, Paulo, ele praticamente detona mesmo, ele fala, né, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram, e ele começa a fazer algumas citações ali do Antigo Testamento, onde ele vai falando a real, né, a realidade do homem, né, do pecado. E aí ele entra depois com a solução para o pecado, né? A terceira parte aqui é a justiça de Deus revelada no estado novo, a justificação. Então, do 3:21 ao 4:25, Paulo ele vai falar como que a pessoa consegue se tornar um justo diante de Deus, né? E que ele mostra que isso é mediante a fé. Então, somente pela fé em Cristo Jesus que o homem pode ser justo. Ele pode ser considerado um salvo, né? Ele recuperou a sua comunhão com seu Criador, somente pela fé. Então, na parte 2, né, ele fala que o homem está no pecado e precisa da salvação, e aqui na parte 3, ele já fala da solução para o pecado.
Então ele primeiro ele dá a má notícia, depois ele dá a boa notícia. É até uma dica para evangelizar, né? Quem está aí querendo fazer evangelismo, antes de você chegar para a pessoa e falar, né, que ela precisa de salvação, você tem que falar por que ela precisa de salvação. Porque ela está no pecado, ela não enxergou ainda. Né? Se você chega na casa se chega alguém do governo na casa da tua casa e fala assim, alguém pagou uma multa para ti, tá aqui, de uma multa de 10 mil reais e, sei lá, tu mandou aí em alta velocidade, pegou várias multas, tinha uma multa de 10 mil reais e alguém pagou para ti. Aí tu vai falar assim, não, nunca tive multa, não tem nada a ver, vai embora que isso aí não é comigo. Mas se a pessoa chega lá e fala assim, olha, tá aqui a prova, teu carro fotografado, tirou a foto aqui, tu estava em alta velocidade, aqui tu ultrapassou errado, mostrar a prova, provou, tu foi multado. Aí a pessoa se assusta, né? Fui multado, verdade. Aí a pessoa vai falar, mas não te preocupa, porque alguém foi lá, se compadeceu de você e pagou a tua multa. Aí a pessoa, nossa, que alívio, eu fui aliviado. Então assim, você chega e oferece a salvação para a pessoa, ela olha para si e fala, poxa, não, eu não preciso de salvação, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu nunca matei, eu nunca roubei. Ela se considera alguém salvo, ela não precisa. Mas se você mostrar para ela que ela é uma pecadora, que é uma pessoa que precisa de Deus, que ela está longe de Deus, e ela entender isso, aí ela vai ficar chocada, e aí você entra com a boa notícia, que é o Evangelho, fala da justificação pela fé. Então Paulo ele fez isso, ele faz isso em todas as suas cartas praticamente. Quando ele começa a falar do Evangelho, primeiro ele dá a má notícia, depois ele dá a boa notícia. Então, é uma dica para evangelizar. O ponto 4 aqui, né, a próxima parte aqui da carta, fala o seguinte, a justiça de Deus revelada numa salvação que significa vida nova e justiça. Então, ele mostra, né, aqui como que essa justiça de Deus se revela, ou seja, Deus ele tem que ser justo, né, ele tem que ser justo. E como é que se cumpre essa justiça? Por meio da morte de Cristo. Né? Deus não simplesmente apaga o pecado por apagar. Alguém pagou o preço, e esse alguém foi Jesus. Então, assim, e aí ele entra um pouco na parte já da santificação. Ele já começa a falar aqui de santificação, onde entra aqui o capítulo 6, principalmente, que fala que nós morremos para o pecado. Não somos mais servos do pecado, agora somos servos de Deus. Então, ou seja, antes éramos escravos do pecado, agora não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Deus. Literalmente, escravos de Deus, servos de Deus. E isso acontece o quê? Através da ação santificadora do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, aí nós começamos a entender que o pecado não faz sentido, e nós começamos a viver uma vida de santidade. Então, assim, tem muito crente que vive com vontade de ir para o mundo, que vive com saudade do mundo, ou que nunca foi para o mundo, nasceu no Evangelho e fica com vontade de ir para o mundo. E ir para o mundo, para eles, é como se fosse uma coisa boa. Então, essa pessoa que pensa assim, é porque ela não entendeu o Evangelho ainda. Ela não compreendeu a verdade do Evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro crente, ele não quer saber do pecado. Ele não quer viver no pecado. Aí entra aqui, a salvação é mostrada como uma vida prática. Paulo mostra isso como uma vida prática. Você vive uma vida de santidade e isso é bom para você. Isso é maravilhoso. Você quer ser santo, né? Você não quer viver no pecado. O verdadeiro crente, né, ele não gosta do pecado. Ele quer fugir do pecado e viver uma vida de santidade, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Né? É o processo de salvação aí que vai acontecendo na vida da pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa não se converte quando vai lá na frente e recebe oração. Ela vai com o tempo, depois de ir lá na frente, que ela vai entender o Evangelho e vai se converter de verdade. Mas isso é outro assunto. O 5, a justiça de Deus revelada no propósito de Deus na história. Então, essa parte aqui, ele fala do tratamento de Deus com Israel, né? Como que Deus trata o seu povo, e ele explica que Israel falhou,
e tal, e que precisa de Cristo. Enfim, bem profundo essa parte. O 6, a justiça de Deus revelada no comportamento cristão. Então a gente vê aqui que essa parte ele já fala do lado prático mesmo do Evangelho. Lá atrás ele fala um pouco, mas aqui no capítulo 12 até o 15, 13, ele fala de forma ele dá uma ênfase na parte prática do Evangelho, né? Você entendeu que você era um pecador, que você é salvo pela fé, que você tem que viver vida de santidade. Agora vamos aqui ver o que você tem que fazer de verdade. E aí entra numa parte aí que você é a vida cristã na prática. É também uma divisão que Paulo sempre fala em todas as suas cartas. Ele geralmente divide assim, primeiro uma parte teórica, depois uma parte prática. 7. Epílogo, né, em que Paulo fala dos seus planos de visitar a Espanha passando por Roma, né, e um apelo às orações dos irmãos. Então o objetivo de Paulo, ele tinha como principal objetivo evangelizar a Espanha. Não se sabe se Paulo de fato evangelizou. Alguns dizem que ele morreu antes de ir, outros dizem que naquela prisão dele lá no final do livro de Atos ele não morreu, ele foi solto, foi para a Espanha, evangelizou, né, depois que ele morreu. Mas assim, a gente não sabe. Mas o que era plano dele ele fala isso aqui nessa parte da sua carta. Ele explica que tinha como objetivo ir para a Espanha, passar por Roma, talvez até para fazer ali ele tinha ali como objetivo criar um fortalecimento com os irmãos de Roma, né? Porque ele não conhecia a igreja de Roma, era uma igreja que ele não conhecia, não foi ele que fundou a igreja. Então a igreja de Roma não foi fundada por Paulo e nem por Pedro, né? Eles foram lá depois. Alguns dizem que Pedro nem foi em Roma, mas alguns dizem que foi. Então eles não foi fundado por algum crente lá, provavelmente da época do derramamento do Espírito Santo, e eles foram, né, para lá, levaram o Evangelho e fundou a igreja, mas Paulo não conhecia. Então Paulo tinha esse objetivo de ir em Roma, fazer um laço, criar um laço com os irmãos para depois ir para a Espanha, até mesmo ajudar ele a evangelizar a Espanha. Aqui no finalzinho já do capítulo 16, ele faz uma recomendação de Febe e saudações. Ou seja, Febe, né, foi uma irmã da igreja que ela levou a carta, né? Ela estava lá na cidade de Corinto, estava indo para Roma. Paulo aproveitou e mandou, né, por ela a carta e recomendou lá, né, que ela para os irmãos, explicou que era uma irmã e tal, abençoada, para receber ela bem, né? E a gente vê que o texto fala o seguinte: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, qual serve na igreja que está em Cencreia. Eu gostaria de detalhar aqui algo, né, que ele, no texto grego, ele usa a palavra diácono, né? Diácono é a palavra grega que foi usada aqui para qualificar a Febe, uma irmã, né, que se traduz como serve, ou seja, ela serve na igreja. Diácono vem de diáconos, né, que significa servente, ministro, administrador. Então hoje na igreja nós temos os diáconos da igreja. Ou seja, o que é um diácono? Aquele que está lá para servir. Eu coloquei essa parte aqui, não porque eu quero dizer que as mulheres têm que ser consagradas ao diaconato. Não, não é isso. Mas todo aquele que trabalha na igreja, que serve, né, ou seja, que está lá fazendo serviço na igreja, ele é um diácono. A gente tende, né, a nossa tendência hoje é colocar diácono, presbítero como status, né? Eu sou diácono, eu sou importante, então todo mundo tem que me respeitar, sabe? Aquelas pessoas assim são um pouco arrogantes porque são diáconos, né? Então tem que respeitar o diácono da igreja porque ele é aquele cara que Deus escolheu. Não é isso.
O diácono, ele está lá para servir. Quando alguém é consagrado a diácono, é porque ele tem que servir mais do que os outros. Ele é um administrador, ele é um ministro, né? Ele está lá para ministrar, para servir, para administrar. Ou seja, não é status. Aí alguém pode falar assim, mas eu nunca fui consagrado a diácono. Mas se você trabalha na igreja, você está servindo. Você não precisa ser consagrado a diácono para servir. Você não precisa ser consagrado a presbítero para ensinar. Você pode ensinar, você pode servir, você pode trabalhar na igreja sem necessariamente ser consagrado. Porque Deus vai olhar o seu serviço. É Deus que vai olhar. Se você estiver procurando a glória dos homens, aí é outra história. Mas se você estiver procurando o galardão de Deus, aí, meu amigo, eu te digo, te dou um conselho. Não espere pastor consagrar você para trabalhar. Tem que trabalhar antes. Talvez ele vendo o seu serviço, vai lhe consagrar. Não que isso vá acrescentar, mas depois que você acrescentar status, né? Mas depois que você for consagrado, você vai ter que servir mais. Então, a gente vê que Febe, né, ela era uma irmã que servia na igreja. Era uma diácona, né? Diaconisa, né, na verdade. Diaconisa no grego, né? Diáconos, essa palavra ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino. No grego não tem diferença, né? No português a gente fala diácono e diaconisa, mas no grego é só diáconos. Então ela servia na igreja. A bênção apostólica, né? Ele faz uma bênção, faz uma doxologia, né? Que é um hino de glorificação a Deus, e encerra a carta. Vamos passar aqui para o terceiro ponto, né, que é o propósito dessa carta. Então, ele vai ver qual foi a intenção, a ideia de Paulo ao escrever a carta, a epístola aos Romanos. O principal propósito é apresentar Paulo aos Romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Então, Paulo, como ele não conhecia a igreja, ele não conhecia muitos irmãos por lá, ele teve como um propósito se apresentar, né? Olha, eu sou Paulo, claro que os irmãos já conheciam, já ouviram falar dele, mas ele fez questão de mostrar a sua mensagem, né? Então ele não conhecia os problemas da igreja, né? E a carta de Paulo à igreja de Corinto, por exemplo, tinha como principal objetivo resolver alguns problemas que a igreja estava passando. Mas Paulo, ele não conhecia, ele não escreveu a igreja de Roma porque lá tinha problemas e ele queria resolver os problemas. Não, então ele escreveu algo geral, ele escreveu algo bem generalizado, ele falou do evangelho, por isso que essa carta foi bem estruturada. Outros propósitos, né, que se destacam, né, formar uma base missionária em Roma a fim de evangelizar a Espanha, como a gente já tinha falado, né? Paulo mostra que está imbuído da defesa do evangelho, ou seja, ele quer defender o evangelho custe o que custar, que é o evangelho que ele prega. A carta também possui um propósito apologético, que é no sentido de defender a igreja contra as doutrinas que eram inseridas dentro da igreja, principalmente pelos judeus, que queriam ensinar que tinha que guardar a lei e tal, e aí Paulo queria, né, proteger a igreja dessas doutrinas erradas, e aí ela tinha esse propósito apologético também. O valor espiritual. O valor espiritual, agora a gente entra aqui no terceiro, né, ponto principal aí da lição. A gente vai ver o que essa carta tem de espiritual, né? Fundamentação doutrinária. Qual é a doutrina que ela trata? Então é considerada a mais teológica, como eu falei lá no comecinho, né, a mais teológica de todos os escritos de Paulo. Paulo escreveu essa carta e ele colocou em uma teologia pesada mesmo, e ele pega pesado aí nas doutrinas. Então ele trata de temas profundos como eleição, predestinação, justificação, glorificação, herança eterna, né? São temas que Paulo ele vai tratar aí, são temas profundos e muitas vezes complicados, né? Principalmente esses dois primeiros aí.
Então Paulo mostra, né, que o pecador ele pode encontrar redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, né, ele está para salvar, ele está para salvar. Então o pecador ele pode encontrar essa salvação, essa redenção, ele pode ser redimido, né, por essa mensagem, que é a mensagem de salvação para aquele que crê. Não é para aquele que pratica boas obras, não é aquele que é bonzinho, não é para aquele que guarda a lei, é para aquele que crê. Somente por intermédio da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, que o homem pode ter seu relacionamento com o Criador restaurado. Então aquilo que eu falei, aquele relacionamento perdido que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, pode ser restaurado através de Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo. Não tem outra forma. Renovação espiritual. Continuando aqui, falando, né, desse tema espiritual, né? Então assim, não há dúvida de que a igreja de Roma experimentou um grande renovo espiritual ao ler essa carta. Então a igreja romana, com certeza, né, quando foi lida essa carta, a igreja se beneficiou e mudou. Houve um grande renovo espiritual. E daí entra aquela questão de novo, como ler uma carta, né? A gente não tem que ler um capítulo hoje, um capítulo amanhã, outro capítulo depois de amanhã. Não, a gente tem que fazer como a igreja fazia naquela época. Provavelmente, né, o pastor da igreja chegou, reuniu todo mundo sentou, ficou em pé, ele ficou lá na frente com a carta aberta e leu a carta toda, do começo ao fim, sem parar. E talvez ele leu de novo outro dia, e foi lendo vários dias seguidos, né, para que a igreja pudesse entender, mas eles liam a carta toda. A gente hoje tem o costume de ler os pedacinhos. Não, para ter um bom entendimento a gente tem que ler toda. É claro que depois de ler toda a gente volta naquelas partes que a gente achou interessante e estuda os pedaços. Estudar os pedaços, mas para fazer uma leitura tem que ser completa. Então assim, esse renovo espiritual que a igreja lá romana recebeu, né, através dessa carta, foi sentido também por muitos crentes ao longo dos séculos aí. Então assim, a igreja, né, ao longo da história da igreja, muitos crentes tiveram a sua vida mudada quando leram a carta de Paulo aos Romanos. E então assim, Agostinho, ele teve sua vida mudada ao ler Romanos 13. Agostinho, ele foi um cara meio perdido em suas crenças, porque ele foi criado num lar cristão. A sua mãe era cristã, seu pai não, mas sua mãe era. Depois ele desviou, ele foi estudar fora e aí começou a acreditar em várias teorias. Ele acreditava numa teoria, depois mudava para outra teoria, aí depois mudava. Ele era um cara perdido espiritualmente. Ele vivia com uma prostituta, morava com ela, teve até filhos, um filho na verdade com ela, né? E assim, Agostinho, ele foi uma vida complicada, aí ele se recusava a crer no Evangelho, e aí ele resolveu, né, voltar para o Evangelho, mas mesmo assim ele continuou no pecado. Ele continuou casado com aquela mulher, casado não, morando junto com a prostituta, até que ele resolveu ler, né, Romanos 13, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus como Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele vivia uma vida na bebedeira, era bagaceira mesmo a vida de Agostinho. E mesmo depois de querer se converter, de dizer que estava convertido, ele continuava vivendo uma vida regada a muita festa e mulher. Mas quando ele leu isso aqui, essa passagem falou no coração dele. Ele abandonou o pecado de vez, largou aquela prostituta que ele vivia com ela há 13 anos e se converteu, se tornou depois alguém muito importante, escreveu muitos livros. Parece que ele escreveu mais de 100 livros evangélicos, considerado um grande teólogo, alguém muito conceituado, né, assim, como teólogo, né, no meio da igreja.
Então Agostinho ele teve sua vida transformada ao ler uma passagem de Romanos. Lutero ele percebeu também o erro da igreja na época ao ler Romanos 1,17. Então Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé. E ele, quando visitou Roma, ele chegou em Roma e viu as pessoas comprando a lasca da cruz de Cristo, um pedaço do manto que enrolou Jesus, ossos do jumento que Jesus andou, e aquilo tinha um valor para eles, que as pessoas usavam aquilo como amuleto para perdoar pecados. E aí ele chegou e resolveu subir uma escada de joelho, muitas pessoas subindo uma escada, e ele começou a subir essa escada de joelho, e esse versículo, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, começou a martelar na sua mente, e ele percebeu a besteira que ele estava fazendo, subindo aquela escada de joelho para ter os pecados perdoados. Ele falou, não, se a Bíblia está falando que o justo vive pela fé, o que eu estou fazendo aqui? E ele levantou daquela escada com vergonha, né? Claro, não com vergonha das pessoas, mas com vergonha de Deus, e ele saiu correndo, e a partir daí surgiu a reforma protestante, né? É outra história. John Wesley também, ele testemunhou uma forte transformação na sua vida ao ler o comentário escrito, né, dessa carta escrita por Lutero. Então, Lutero escreveu um comentário sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, e John Wesley, muito tempo depois, leu esse comentário e, né, teve sua vida transformada. Então, por isso que eu falei no começo, e vou reforçar agora, você vai ter sua vida transformada depois que você ler e entender Romanos. Então, não falte à escola dominical, né, não deixe de assistir os vídeos, de ver os slides, que você vai sim ser edificado. E agora a gente chega na conclusão, né, a conclusão da carta. A gente vê aqui, ó, vou ler a conclusão, né? Uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos permite-nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. A carta mostra que Deus, através do seu amor gracioso, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes o perdão. É Jesus, através do seu sacrifício vicário, tirou a raça humana das trevas, do pecado, para viver uma nova vida com o Espírito Santo. Então, assim, está faltando um que, né? Que tirou aí, né? Que tirou a raça humana das trevas do pecado. Então, assim, resumindo, né, a gente vê o seguinte, que o homem se encontra numa situação espiritual totalmente negativa, uma situação espiritual terrível, né, longe de Deus, afundado no pecado. Essa é a situação do homem, mas que Deus, pelo seu amor gracioso, oferece o perdão através do sacrifício de Cristo, que morreu para nos resgatar das trevas do pecado e para vivermos uma nova vida com o Espírito Santo. Essa é a ideia da carta. Então, tudo que a gente precisa para ter uma vida transformada, para ter uma vida abençoada, né, e viver o verdadeiro evangelho, não um evangelho que muitas igrejas pregam por aí, um evangelho meia boca, um evangelho de obras, ou até mesmo um evangelho que permite você continuar no pecado. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho que é mostrado aqui na Epístola de Paulo aos Romanos é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda, né, e que dá uma nova vida e faz de fato a pessoa abandonar o pecado e viver uma vida nova com Jesus Cristo. Amém? Então a gente encerra aqui. Você pode fazer o download desse slide, né, aí no site. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, entre no site ebdemfoco.com. Nesse site você vai ter acesso a todos os vídeos, a um conteúdo exclusivo da Escola Dominical, e vai estar lá o PowerPoint, né, a apresentação em PowerPoint. Eu vou colocar em PDF também, se você preferir. Então, assim, pode fazer o download, modificar do jeito que você quiser, mudar, acrescentar, tirar, né, e usar na sua igreja para ministrar para os seus alunos, para que a sua igreja possa ser edificada através desse ensino.
Então é isso, a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.